E no vídeo de hoje, filtro de ar esportivo. Com quase 1 cavalo e 0,2 kgfm de torque a menos, o resultado com o filtro de ar esportivo inbox foi ligeiramente inferior ao filtro de ar original. Então, a gente tem aqui um resultado delicado. Antes de tudo, a gente precisa tomar cuidado para nunca generalizar informações. Não é porque em um carro um determinado tipo de filtro de ar esportivo não mostrou resultado no dinamômetro que o componente não funciona. Isso sem contar que o fluxo de ar na caixa do filtro de ar varia muito entre os tipos de motores. Se num carro ele não ofereceu ganhos, em outro ele certamente vai oferecer. E no caso do motor 1.0 VHC do Corsa, a caixa de filtro de ar é a mesma do motor 1.8, o que pode indicar que o filtro de ar original já é superdimensionado para o fluxo do motor. Olha só, pessoal, aqui a gente entra em algumas delicadezas, a gente tem que tomar sempre muito cuidado na hora de mostrar e falar dessas situações, que o filtro de ar esportivo inbox, ele acabou não sendo tão superior ao filtro de ar esportivo original. Se você for olhar, na verdade, lá no pico, lá no fim, ele está um pouquinho inferior. Só que, como eu sempre digo aqui no Alta RPM, as coisas não se resumem a pico de torque ou pico de potência. Aqui embaixo, por exemplo, essa retomada, especialmente nesse motor Chevrolet onde não tem muita força embaixo, a gente tem um ganho considerável aqui, olha só, com o filtro de ar inbox, embora aqui no final ele siga ali um pouquinho abaixo, né, da... Então aqui o pico que tinha dado antes tinha dado 9,5, se eu não estou enganado, aqui foram 9,2. Em alta rotação, por exemplo, a gente acabou não superando só ali no final, mas isso são características de produtos, motores diferentes e por aí vai. Então sempre total delicadeza e cuidado na hora de mostrar esses dados, falar assim, o filtro inbox não é melhor que o original. Pois bem, aqui embaixo ele apresentou um ganho considerável. Vamos ver o que acontece agora com o filtro duplo fluxo, que é fora da caixa, e lembrando também, né, que do filtro de ar esportivo RS, a gente está falando, ele é um filtro lavável para 50 mil quilômetros de duração, mas é isso. O que apareceu no dinamômetro foi isso, é isso que vocês estão vendo. Ganho em baixa, considerável aqui, e em alta, basicamente original. Então isso aqui, nessa saidinha de sinal, retomadinha, isso aqui, nessa faixa de giro aqui, entre 1.000 e 2.000, quase 3.000 RPM, é onde tem uma forcinha maior, o resto segue basicamente igual.
A surpresa mesmo veio com um filtro de ar esportivo cônico. Foram 80,1 cavalos e 9,5 kgfm de torque de média, são 3,9 cavalos de média a mais. O ganho com filtro de ar esportivo foi tão expressivo que a gente se assustou. O desenho do componente, que é feito para acelerar a passagem do ar para a entrada do motor, mostrou um ganho considerável. Tão considerável, na verdade, que a gente imaginou que a falta da tampa e o desenho da tubulação de indução para a borboleta original era o responsável. Então, a gente arrancou o filtro de ar e fez 2 passagens para conferir. E o resultado foi esse: 76 cavalos e 9,2 kgfm de torque. Ou seja, a tubulação não ajudava em nada. Pessoal, aqui só uma breve comparação. A gente vai colocar depois os gráficos, mas olha só, em verde aqui o torque do filtro cônico, em laranja o torque do motor original. Então vocês conseguem ver assim que ele se desprega bastante aqui em baixa rotação. Então, o fluxo de ar aqui em baixa rotação, conforme a própria RS Air Filter tinha mostrado, ele melhora bastante em baixa. Ele chega a igualar aqui em média as rotações, e em alta, no fim, né, do motor ali, ele tem um ganho. Vocês podem ver que desprega bastante aqui. Isso aqui foi uma queda que o próprio motor estava tirando o ponto de ignição. Aqui no final aqui ele manteve crescente. Então é isso aí. Nesse caso aqui, desse motor aqui, o filtro de ar esportivo cônico mostrou diferenças consideráveis. Já falava, nem tanto em torque e tal, nem tanto eventualmente na potência, mas quando você olha aqui é no gráfico, não é só o número final. 3 azul. Eu odeio também. Desculpa, 3 azul. Bom, pessoal, fim do nosso teste aqui de filtro de ar na Dinos Race com o Marcelo MVS, super paciente. Tá aqui, tá com vontade de matar, na verdade. Mas olha só. Eu adoro testar 1000 aspirado. Deixa pra lá, deixa pra lá. Mas, pessoal, é o seguinte, a gente fez 2 testes principais. A gente tinha a base do carro com 76 cavalos e 9,2 kg de torque. Bom, o que a gente descobriu, a gente pegou o filtro de ar original e esse filtro aqui, ele é basicamente superdimensionado, foi o termo, superdimensionado. Para o 1.0. Esse filtro aqui é o mesmo usado no motor 1.8, da família 1.8. É um para todos, né? Então saiu 1000, 1.4 e 1.8 dessa carroceria com o mesmo filtro. Ou seja... E a gente testou com um filtro limpo, não é um exatamente, usado. Porque aí... Essa é a palavra que não devia. Eu vou usar o pip. Não é um filtro que está já danificado ou entupido de sujeira, que é justamente para não ter restrição. Estamos testando um filtro novo, condições iguais, novo, fazendo tudo igual. E ainda não é nem de marcas diferentes, é original GM, mostrando aqui. Então é o original do carro mesmo. Pode crer. Assim. Não é porque aí você fala, uma marca dá mais que a outra. Não, é o original da GM, do carro, certo? Aí a gente colocou o filtro da RS Air Filter, que não trouxe grandes rendimentos o inbox. E aí a gente sempre tratando com cuidado e investigando com calma, e antes de falar, fazer afirmações. O que aconteceu é que, como aquele sistema já estava superdimensionado, o ganho desse aqui foi muito pequeno em relação, digamos assim, não veio aquele ganho de torque e potência. Se a gente olhar os gráficos lá, como eu mostrei, que é muito importante sempre, entre 1000 e 2000 ele deu uma boa despregada do filtro original, o que significa que nessa faixa o fluxo dele é melhor, consideravelmente melhor. Então, enfim, ficou tudo ali na casa dos 76 cavalos. Voltando ao assunto que você falou de superdimensionamento desse filtro, então a gente mediu sem filtro, né? Com a borboleta aberta. Exato. Com a borboleta 100% aberta, o resultado com o filtro original ou ela aberta para a atmosfera é o mesmo, é igualzinho. Exatamente.
E com esse aqui deu um pequeno ganho, porque tem a tubulação que ajuda a acelerar o ar e Exato. tudo. E aí nos surpreendeu este aqui. Exatamente. Isso aí, não, isso aqui foi, como vocês viram, a gente fez... Ter um motor aqui para empurrar o ar. Empurraram, eram quase 4 cavalos a mais, 4 cavalos a mais e 0,3 kgfm de torque a mais. Então, assim, mostra que não é só uma questão do elemento filtrante, mas sim do desenho para acelerar o fluxo de ar para a entrada do motor. Né? Porque, como a gente disse, com a borboleta aberta, o pessoal vai perguntar como com a borboleta aberta deu menos do que com o filtro de ar. Porque o filtro de ar, nesse caso aqui, o desenho dele, não é à toa que o nome é esportivo, né? O desenho dele ajuda a acelerar o fluxo de ar para a entrada do motor. Então, o ganho aqui foi considerável em baixas rotações, até 3.000, quase 4.000 rotações. E eu estou vendo aqui de 6.000 para cima também, né? Entre 4.000 e 6.000 é igual essa faixa média, mas a potência descolou lá em cima e o torque descolou embaixo, em alta. Então, finalizamos esse teste aqui para vocês verem, confirmado, tudinho, tudo certinho. Bem feliz com o resultado, esse filtro vai pro carro logo logo. E é isso aí, galera, não deixem de se inscrever na MVS Preparações, que o Marcelo tá me ajudando nessa série de testes aqui, muito paciente, fazendo ele acelerar carro 1.0 aspirado. E é isso aí, galera, se inscrevam também no Auto RPM, não deixem de, tanto esse vídeo aqui, quanto o vídeo do intercooler que a gente fez há pouco tempo, passem para os amigos de vocês, porque aqui tá tudo testado e comprovado em dinamômetro, nas mesmas condições de teste, então isso é muito legal, que é bem científico. E é isso aí, galera. Valeu o Connect2B também, que está proporcionando essa oportunidade aqui pra gente. É isso aí, galera. Valeu, até mais. Pessoal, um vídeo aqui agora complementar dessa matéria que vocês acabaram de conferir sobre o teste Filtro de ar esportivo in-box da RS Air Filter. Esse trecho do vídeo aqui pra mim é muito importante, porque é o seguinte, eu testei tudo, vi que não deu resultado com o filtro in-box. Quando eu saí do teste, eu liguei para eles e falei, pessoal, aconteceu isso, a RS Air Filter é parceira da Auto RPM, mas o resultado não saiu positivo e não tem como eu omitir um resultado negativo em prol de um parceiro em detrimento dos espectadores da Auto RPM. A seriedade aqui é a coisa sempre mais séria. E eles falaram, Murta, edita o vídeo, manda pra gente, a gente quer assistir, conta pra gente o procedimento, eu expliquei tudo, não sei o quê. Eles assistiram o vídeo e me retornaram falando, Murta, publica o vídeo. A coisa mais importante é você manter, como você disse, a clareza para o seu espectador e a gente quer sempre manter a coisa mais clara possível com o nosso cliente também. Faz 10 anos que eu faço jornalismo e isso é raríssimo de se encontrar, raríssimo de ver, então eu fiquei positivamente surpreso. Só que a gente queria descobrir, entender com mais clareza o que tinha acontecido aqui. E a gente, como eu disse no vídeo, dei uma pequena pincelada por lá, mas acho que eu não fui claro o suficiente quando eu disse que o sistema de filtro de ar, de filtragem de ar do Corsa 1.0 é o mesmo do Corsa 1.8, ou seja, você está falando de um motor que tem 80% a mais de deslocamento no volume, então ele trabalha já aspirando muito mais ar. Para você não estrangular o motor 1.8, você faz um filtro que literalmente permita um bom fluxo de ar para 1.8. Se é bom para 1.8, não tem como não ser para 1.0, como eu disse, com 80% ali a menos de deslocamento. Por exemplo, não é porque o filtro de ar esportivo in-box no Corsa não deu resultado, que ele não pode dar, ou que ele não vai dar resultado em outros casos, em outros casos. Então, olha só isso. O Corsa usa motor 1.0 VHC, que é o mesmo motor 1.0 VHC do Celta. Então aí o pessoal da RS Air Filter voltou para mim e falou, Murta, mas tem uma coisa estranha, a gente já testou esse filtro, esse elemento filtrante no Celta, e o resultado foi absurdo aqui, ou in-box, não é nenhum cônico. E aí o pessoal de lá teve esse insight e falou, Murta, olha isso aqui que a gente acabou de lembrar. E aí dá só uma olhada nisso aqui. Esse aqui é o filtro de ar, né? São as dimensões de largura, de comprimento e de altura do Corsa, que é o mesmo do Corsa 1.0, 1.8 e tudo mais. Aí eles me passaram as dimensões do filtro de ar, não precisa nem ser esportivo, do Celta. Eu coloquei aqui, ó. Eu fiz um desenho de papel. O filtro de ar esportivo, o filtro de ar, o desenho do filtro de ar do Celta tem 13 centímetros e meio de comprimento e 18,5 de altura. Essa aqui é a dimensão, não da largura, mas de um filtro de ar de um Celta. Então, a gente está falando do mesmo motor 1.0 nos dois carros, só que olha o tamanho, olha a diferença do elemento filtrante entre um e outro. E eu fiz o cálculo aqui, a área do filtro de ar do Corsa é quase o dobro da área do filtro de ar do Celta. Então é por isso que no Celta a gente teve um enorme resultado, eles na verdade tiveram um enorme resultado, e por isso que no Corsa a gente não teve resultado. O Corsa já usava o filtro de ar superdimensionado da versão 1.8, que tem 80% a mais de deslocamento. E o Celta usa o filtro de ar nesta dimensão aqui, ou seja, enquanto no motor 1.0 o filtro original já está superdimensionado no caso do
do Corsa, no Celta ele é estrangulado. Então a galera do Celta Clube que estiver assistindo esse vídeo aqui, já sabe onde ganhar algum rendimento no Celtinha. Mas o grande lance, pessoal, é esse. Eu fiz esse vídeo complementar aqui, essa extensão do vídeo, para bater na tecla da importância da gente nunca generalizar uma informação. Então, eu sou um comunicador, eu estou gerando conteúdo para a gente compartilhar, trocar ideia e tudo mais. E a minha preocupação maior nesse processo inteiro não é só porque a RS Filter é minha parceira, mas sim porque a gente tem que ter uma seriedade com a informação de um modo geral. Não é só a informação que vai privilegiar a gente. Então, nunca generalizar. Por que esse Future Sportive Inbox não deu certo num Corsa? Não quer dizer que não vai dar certo num Gol ou num Celta e por aí vai. Então, tem muitas variáveis, a gente tem sempre que estar atento com essa questão para não generalizar, para pesquisar, para estudar e não ficar na mão com as informações, que é a coisa mais importante que a gente faz aqui no Alta RPM. E é isso aí. A gente se encontra numa próxima. Valeu e até mais. E fiquem ligados porque em breve tem mais um Test Array aqui no Alta RPM. No próximo episódio, a gente vai testar um condicionador de metais e ver se surge alguma diferença no dinamômetro.